Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu quero também agradecer a Deus, enquanto os irmãos localizam o texto, lá no versículo 29, pelo nosso vice-presidente, diácono Jorge, esteve conduzindo a igreja na nossa ausência na quarta-feira, falando de Timóteo, não é isso? Que bênção, que Deus continue usando e abençoando sua vida para a honra e glória de Jesus. Gênesis 37, 29. Quem está com dificuldade é o primeiro livro da Bíblia. Aliás, quantos trouxeram Bíblia assim de papel assim? Ó? Levanta aí a Bíblia aí. Oh, glória, que bonito. Isso aí, né? Do tempo bonito, esse, quando a gente só sai na rua assim, ó. Lá onde eu fui criado, quando os traficantes viam alguém com a Bíblia na mão, ele passava assim, dizia, não esquece de orar por mim lá na igreja, não. Minha mãe até hoje relata isso, quando ela vai para a igreja dela, tem uma rua, caminho da igreja, tem lá uma metralhadora .30 montada no meio da rua, e aí eles falam, Dona Maria, não esquece de orar por mim, não. Aí minha mãe, muito crente em Jesus, disse assim, não adianta eu orar se você não tem vergonha na cara. Sem qualquer dó, sem qualquer pena. E aí fala, eu vou orar agora por você, você devia voltar para a casa do seu pai, você deveria estar servindo ao Senhor, você quer morrer, não é? E antes de fazer a oração, vem o sermão da Dona Maria. Gênesis 37, 29 diz assim, quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e voltando aos seus irmãos disse, o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Só até aí. Senhor, quando olhamos, ó Deus, para a Bíblia, a palavra do Senhor, nós encontramos tantas famílias enfrentando os mais diferentes problemas. Uns, ó Deus, entre si, o casal, no relacionamento familiar. Outros, ó Deus, enfrentando problemas com os filhos. Outros, os filhos enfrentando problemas entre si mesmos. Mas, ó Deus, nós percebemos que todos eles estão nas mãos do Senhor. E por isso, ó Deus, nesta hora, vem, ó Deus, sobre as nossas famílias também, sobre os mais diversos problemas que nós enfrentamos, e ministra sobre nós o teu querer, a semelhança do que o Senhor fez na família de Adão, na família de Noé, na família de Abraão, e, ó Deus, tantas outras famílias que sucederam a essas famílias que também enfrentaram adversidades. Que, ó Deus, muito além dos problemas, todos nós tenhamos o Senhor na nossa família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos bem conhecem a história de José, mas nós temos no relato do capítulo 37, versículo 29, uma experiência no mínimo interessante. Lá no capítulo 21, os irmãos têm a ideia de matar José, e Judá, um dos irmãos de José, do primeiro casamento de seu pai, da primeira união de seu pai, Judá, ele diz assim, vamos vender José, vamos jogá-lo na cisterna, os ismaelitas estão passando, vamos agora tirá-lo da cisterna, a gente pode vender José. Mas antes eles pensaram, a gente pode matá-lo. E matar por quê? Para a gente se livrar dele. Quando José se aproxima deles, eles dizem, lá vem o sonhador. E havia dentro daquela família uma disputa entre as mulheres de Jacó, entre Jacó e seus filhos do primeiro casamento. Rubens era o primogênito, mas com a chegada de José, do filho primeiro do segundo casamento, extremamente amado por seu pai,
a primogenitura de Rúben foi colocada sob risco, e ele percebe que a primogenitura provavelmente vai ser de José. E ser primogênito era essencial numa família. Então, aquela família instaura uma disputa interna do marido com duas esposas, das duas esposas entre si, do pai com os filhos do primeiro casamento, dos filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo casamento. Uma dificuldade louca para ser administrada dentro de uma família só. E aí José, para que ainda ficasse pior a situação, José, ele vai ter um sonho. Porque essa disputa, ela ganha força na produção de filhos. Pensava a primeira esposa, se eu tiver mais um filho, provavelmente meu marido vai me amar mais. Diz o texto bíblico que ela mandou buscar mandrágoras, uma espécie de Viagra do Velho Testamento, para dar para o marido, para que o marido pudesse dormir com ela e pudesse produzir mais filhos. Só que José veio como filho do segundo casamento, da esposa que desde o princípio Jacó realmente queria para si. Foi enganado por Labão. E ele vê em José a realização do seu casamento, do seu amor, da razão da sua vida. E José agora tem um sonho. E Deus diz a ele que ele vai dominar, ou vai dirigir pelo menos, sobre os irmãos e sobre até os pais. Imagina você numa família em que os irmãos estão em pé de guerra, numa família com dificuldade, todos eles crendo em Deus, na existência de Deus, na soberania de Deus. Imagine numa família em que o casamento é realizado sob a expectativa de que Deus vai abençoar. Vale a pena trabalhar mais 7 anos? Deus vai me abençoar no segundo casamento? Numa família em que todo mundo, diríamos hoje, todo mundo é crente. E essa família está em pé de guerra, em dificuldade, problemas. Mas por que tantos problemas? Para que todos nós entendamos que sempre nós teremos problemas nas nossas famílias. Todas as famílias, sem exceção. Até na família do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí os irmãos, eles saem para o campo, amando de Jacó, e eles estão trabalhando no campo, conduzindo os animais no campo, e eles vão se distanciando. Hebrom está aqui embaixo, e eles vão caminhando, e eles chegam a Dotã, e eles estão indo para onde vai passar, em Gileade, aquela caravana que iria para o Egito, e parece que os irmãos de José estão se perdendo. Mas eu diria a você que em todo este capítulo, toda essa história de José, não existe um passo sem a provisão de Deus. Eu vou repetir, não há um passo, um gesto, uma palavra, em toda essa controvérsia que nós estamos vendo, sem a direção de Deus. Deus disse a José que ele iria governar, e os irmãos não aceitam isto. Quando José sai de casa, Jacó diz, vá procurar seus irmãos, eles não voltaram, e ele encontra um homem no campo e diz, vocês viram meus irmãos? Disse, eles estavam conversando que eles iriam para Dotã. Dotã fica lá no norte, é uma daqueles lugares da tribo do norte, Israel, e eles foram para lá, e José vai, e quando José se aproxima, eles olham, lá vem um sonhador. Por que a gente não aproveita? A gente está longe de casa, a gente não mata este camarada. Lembrem de Deus está dirigindo tudo. E diz então, Rubens disse, não vamos matar, ele é nosso irmão. Versículo 26. Coloquem ele dentro de uma cisterna dessa, mais distante talvez, a que seja mais próxima do deserto. Vamos deixá-lo, a gente não pode fazer mal a ele. Imagine,
a gente não vai fazer mal, a gente só joga ele na cisterna e deixa ele morrer lá. E diz então, vírgula, talvez Rubens tivesse um plano de levá-lo de volta a seu pai. A verdade é que Judá resolve não matar José. Rubem pede para que não matem José. E Deus está dirigindo, porque se José morresse, aquele plano de Deus jamais se cumpriria. E se José ficasse em Hebrom, jamais iria governar seus irmãos. E se José não fosse para a cisterna e fosse vendido aos ismaelitas, o propósito de Deus nunca iria se cumprir na vida dele. Então toda essa controvérsia, todo esse drama familiar que nós estamos assistindo, lendo esses capítulos, eles estão se cumprindo sob a perspectiva da bênção de Deus. Deus precisa levar José até o Egito. Jacó jamais iria para o Egito, os irmãos de José nunca iriam para o Egito. E como José iria chegar e governar a nação mais próspera daqueles dias, que era o Egito? Deus criou um mecanismo para que isso possa acontecer. Então, de um modo diferente, eu gostaria que você lesse esse texto e começasse a observar que Judá é ruim, não é porque ele é ruim, é porque Deus vai usá-lo na sua maldade. Que Rubens, ele é interesseiro, não é porque é interesseiro, é porque Deus vai usar no seu interesse, no seu egoísmo. E Judá disse assim, vem aí uma caravana de ismaelitas, por que a gente não vende o nosso irmão? Vamos derramar sangue? Sangue do nosso irmão, sangue do nosso pai, a gente vai derramar sangue à toa e a gente não vai ganhar nada. Vamos vender José. Eles param uma caravana e dizem, tem um jovem aqui, a gente pode vender para vocês 20 moedas de prata, ele é de vocês. Se o dono da caravana, descendente de Ismael, ele dissesse, a gente não quer. Deus tinha que colocar no coração da caravana de ismaelitas que precisava, aquela caravana, levar José para o Egito. Se nós fizéssemos uma bolsa de apostas, talvez, e a gente dissesse assim, nós temos aqui algumas pessoas que a gente vai fazer aqui uma espécie de bolsa de apostas para ver quem vai prosperar. Nós temos um quadro aqui, nós temos Judá que recebeu 20 moedas de prata. Em segundo lugar, nós temos Rubem, que vai voltar a ser o primogênito em Hebrom. Em terceiro lugar, nós temos Jacó, que coordena toda essa família. Em quarto lugar, nós temos Raquel, que é amada. E em quinto lugar, a gente tem José. Quem aposta em José? Provavelmente você e eu, ao virmos que José está sendo levado, amarrado para o Egito, diríamos, esse é a aposta perdida. É jogar dinheiro fora. Deus apostou tudo em José. Deus gosta de família que enfrente dificuldade, família que enfrente problema, família que fique em dificuldade. Quando Rubem voltou até a cisterna, e era a intenção dele voltar, talvez resgatar a primogenitura, devolvendo José ao seu pai. E ele chega, ele olha dentro da cisterna, ele vem até os irmãos e diz, o rapaz não está lá, é o texto que nós lemos. Ele não está lá. E aí ele diz, no finalzinho do texto que nós lemos, do versículo 30, e agora, o que é que eu vou fazer? Lembra da pergunta da Isa ainda há pouco aqui? Onde foi que eu errei? O que é que eu vou fazer agora? É a nossa pergunta. Rubem olha para aquela situação e diz, o que é que eu vou fazer? A partir daqui,
Rúben, Judá, Jacó, Raquel, Lia e todos os demais, eles não são mais lembrados. Porque Deus tinha um plano sobre José. E ele vai chegar ao Egito e Deus continua com José, diz o texto, e Deus era com José. E ele chega ao Egito como escravo, é comprado, vai para a casa de Potifar, e Potifar vendo José disse, você pode dominar sobre todas as coisas na minha casa, mas não toque na minha esposa. E a esposa, exatamente a esposa de Potifar, olha para José e se apaixona pelo José. Ela não podia ver José. Onde José estava, ela ia correndo atrás dele, dizendo, Zezinho, vem cá, Zezinho. Vem aqui, Zezinho, nós temos que conversar, você tem que conversar comigo, Zezinho. Eu não posso ficar longe de você. E diz que chegou um momento em que ela o imprensou num canto, e o Zezinho não tinha para onde ir. E ela foi puxando, ele foi desviando com a sua túnica e se desvencilhou, e ela ficou com a roupa dele na mão. E ela começou a gritar, e José foi parar na cadeia. Você diz assim, pastor, que vida terrível. A Bíblia diz que ele foi para a prisão, mas que Deus era com ele na prisão. Que vida abençoada. Quantas ciladas, quantas dificuldades, quantos problemas você enfrenta todos os dias, e você olha para o problema pensando, quantas ciladas que o diabo tem armado para mim, mas talvez você não consiga parar e olhar e dizer, Deus está cumprindo a vontade dele na minha vida, mesmo na dificuldade que eu estou enfrentando, que eu estou experimentando. José tem que ir para a prisão. É lá que Deus vai dar um sonho a ele. É lá que ele vai conversar com o padeiro, o copeiro. É lá que Deus vai revelar a ele o sonho que eles têm. Se José não fosse para o presídio, não iria se cumprir na vida dele aquilo que Deus profetizou sobre ele. O seu problema, a sua dificuldade, a sua luta no casamento, a sua luta com seus filhos, é para que nele se cumpra o propósito de Deus. Quando Jesus está no norte da sua região, e aí eles vão lá buscar Jesus, Jesus olha o mensageiro chega correndo e diz, Lázaro, aquele quem tu amas, ele está enfermo, à beira da morte. Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para que nele se cumpra a glória de Deus. Enquanto o mensageiro está enxergando a morte, a enfermidade, a dor, a febre de Lázaro, Jesus está enxergando em Lázaro somente a glória de Deus. José, na cadeia, Deus era com ele. Ele revela os sonhos. O prisioneiro é solto, volta a trabalhar no palácio de Faraó. Faraó tem um sonho, manda chamar os seus magos, os seus encantadores. E eles se aproximam, ele conta o sonho. Eram 7 vacas magras, 7 vacas gordas, as vacas magras encolhiram. Eram espigas, e ele revela os sonhos. Os encantadores ficam olhando. E aí o serviçal de Faraó diz assim, desculpe, posso falar com o senhor? Pode. Lá na cadeia tem um cara que Deus é com ele. Ele chegou aqui no Egito, ele está na cadeia. Mas ele me ouviu dos meus sonhos e ele revelou tudo o que iria acontecer. E aí Faraó manda buscá-lo. E Rúben continua em Hebrom, cuidando das cabras. E Judá continua cuidando das cabras. E Efraim continua cuidando das cabras. E Jacó
continua com aquela família brigando entre si. E diz: eu conheci um cara na cadeia, que Deus é com ele. Parece que o Deus de Hebrom se mudou para o Egito. Só se fala de José, só se pensa em José, só quem prospera é José. E Faraó manda buscar, e ele vem, e ele interpreta os sonhos, e Faraó fica encantado, diz assim: vou colocar você como o primeiro homem sob toda a administração do Egito. Os irmãos sabem, vem grande fartura e grande fome logo a seguir, e o mundo inteiro está passando fome. E os hebreus, ou seja, o povo de Hebrom, se desloca para o Egito para buscar comida. E os irmãos de José passando fome. Passando fome. Vou repetir pela terceira vez. Passando fome. Resolvem ir até o Egito. Quando eles chegam diante de José, no Egito, eles dobram o joelho diante de José. Você lembra da palavra de Deus sobre a vida de José? Seus irmãos vão se dobrar diante de ti. Eles vêm e eles se ajoelham diante de José. Não foi em Hebrom, foi lá longe, no Egito. Tem uma história interessante, diz que Omar um dia foi ao mercado, e chegando no mercado, Omar, andando de um lado para o outro, de repente ele viu a morte. E quando ele viu a morte, ele se escondeu por detrás de uma prateleira, e ele viu que a morte estava procurando alguém dentro do mercado, e ele percebeu que só ele estava ali, provavelmente era ele. E ele saiu correndo do mercado, foi até o local em que ele trabalhava, disse ao patrão: patrão, me dá dinheiro, me dá dinheiro. O patrão disse: para quê? E ele disse: a morte está lá no mercado, está me procurando, e ela quer me matar, quer me levar, me dá dinheiro que eu vou fugir, eu vou lá para a Galácia. E ele foi embora, pegou o dinheiro e foi embora. O patrão ficou indignado, diz esse conto, e foi até o mercado. Quando ele chegou lá ao mercado, ele viu a morte horrenda, com aquela foice na mão, um capuz preto. E aí o patrão chegou para a morte e disse assim: eu estou chateado contigo. E a morte disse: por quê? Disse: porque o meu melhor funcionário, Omar, ele esteve aqui, ele viu você e ele saiu daqui desesperado. E a morte disse: mas ele não precisava ficar desesperado. Eu tenho um encontro com ele, mas não é aqui, é lá na Galácia. Fique tranquilo, que a gente tem um encontro, está agendado, mas vai ser lá na Galácia, ele não precisa fugir por enquanto. Ou seja, a inevitabilidade da morte, ela vai acontecer. Mas aqui nós estamos olhando para a inevitabilidade da bênção de Deus sobre José. Os irmãos estão todos ajoelhados e José pergunta para o Benjamim, mas eles ficam ali diante de José. Diz a Bíblia que José começa a chorar. Chorar. Ah, se fosse eu, né? A gente pensa assim, mas José começa a chorar olhando para os irmãos dele. E ele diz aos irmãos: eu só vim parar no Egito por causa de vocês. Só me tornei primeiro-ministro do Egito por causa de vocês. Quando você olhar para alguém que está fazendo mal a você, dentro da família, ao redor, pense assim: Deus está usando esse camarada para me abençoar. A bênção vai chegar. Quando você olhar para um funcionário que está te prejudicando, ou um patrão que está te prejudicando, talvez no seu entendimento ele seja um instrumento do diabo. Eu quero dizer a você: o diabo não toca em você. Deus está administrando a sua vida o tempo todo. O tempo todo.
Deus usa tudo que está ao redor, mesmo as pessoas mal intencionadas e com o coração cheio de maldade. Deus usa para abençoar você. Eu vi no seminário, quando ainda seminarista, uma história interessante. Uma senhora muito pobre morava num quarto que cederam a ela, e eram aqueles quartos divididos só por tábuas, o telhado é lá em cima e a tábua tem 2 metros só de altura. Você escuta todo mundo falando ao mesmo tempo, conversando, e ao lado dela morava um marujo, no quarto ao lado um marujo. Então disse que certa noite aquela senhora, com muita dificuldade, sem ter rendimento, ela resolveu orar ao Senhor na sua oração, e ao lado, no quarto do lado, na repartição do lado, estava o marujo escutando. E aí ela disse: Deus, eu não tenho pão para esta noite. E o marujo escutando. E eu preciso, Senhor, que o Senhor me dê um pão que venha das mãos do Senhor. E o marujo, muito zombador, pegou um pão, jogou por cima e o pão caiu na repartição daquela senhorinha que estava orando. E enquanto ela estava orando, o pão bateu, chamou a atenção, ela abriu os olhos e viu o pão caindo. E aí ela fechou os olhos e disse: Deus, obrigado porque o Senhor já respondeu a minha oração. O marujo deu uma gargalhada daquelas estridentes que encheu todo lugar, inclusive o quarto daquela velhinha. E aí ele disse: eu não creio em Deus, que Deus te deu o pão, quem te deu o pão fui eu. E um silêncio se fez, e a velhinha voltou a orar: Senhor, obrigado, porque até o diabo o Senhor usa para me abençoar. Não pense que o diabo é igual a Deus ou maior do que ele. Ele muitas vezes é um capacho que Deus usa para abençoar você. Ele é aquele que está à disposição, inclusive do Deus eterno e todo-poderoso. Deus estava dirigindo Judá, estava dirigindo Rubens, estava dirigindo Raquel, estava dirigindo Lia, estava dirigindo toda aquela família no meio da confusão. Mas por que Deus estava fazendo isto? Só para abençoar José.